Muito bem, pessoal, estamos aqui neste domingo, são 16 horas 40 minutos e eu passando aqui no escritório para dar uma olhada se está tudo direitinho dentro do escritório e poder fazer com vocês o vídeo sobre criptomoedas. Então, hoje, o vídeo de hoje é focado nas criptomoedas. Eu já peguei aqui uma lista de ativos que os amigos pediram ontem para que eu desse uma olhada com um pouco mais de atenção. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou olhar o BTC, o Ethereum e a Solana, que são os três maiores, e depois eu entro na lista de papéis e ativos e criptos que foram solicitados ontem por vocês. Não se esqueçam, sempre no sábado e domingo eu tento fazer um vídeo falando um pouco sobre como olho esses ativos do ponto de vista de gráfico, do ponto de vista de movimentação de preço. E aqui então já vamos começar aqui a tela olhando o BTC contra dólar. Bom, a gente vê o BTC, na verdade, todas as criptomoedas no mês de setembro, fazendo um mês em linha com o que se espera do mercado de renda variável no mês de setembro, que realmente é um tipo de correção. Isso é o clássico, ou seja, renda variável no mês de setembro costuma performar muito mal. E nós estamos tendo na Bolsa Americana um mês de alta, o que é surpreendente, e estamos tendo realmente no mercado de criptos aquilo que a gente geralmente vê como normal no mês de setembro, que é uma pequena correção, na verdade uma correção. E esta correção veio até o fundo, até o suporte de setembro, que está em 107.205 mil dólares. Quando nós colocamos o gráfico diário, então a gente teve o rompimento dessa linha de baixa aqui, que é este movimento que a gente está vendo aqui. Depois disso a gente faz um movimento bem intenso de recuo, como podemos ver. E aqui a gente produz aquilo que eu chamo de sinal de reversão, que é basicamente um fundo, em que a gente tem um candle que faz uma mínima mais baixa, e não consegue renovar a mínima e faz uma mínima mais alta. Então isso é o famoso 1, 2, 3 de compra. Isto está acontecendo em cima de uma zona de suporte do semanal e do diário. Então, isto, para mim, é um tipo de entrada que é possível ser assumida, não uma entrada em tendência de alta, porque a tendência aqui do ativo no gráfico diário não é de alta, na melhor das hipóteses seria uma tendência de lado, em que a gente tem resistências nesta região e suportes nesta região. Então, isso torna-se aquilo que a análise técnica clássica chama de retângulo. Isso é um retângulo. Então, este retângulo, nós estamos no suporte, obviamente. Ele acionou uma entrada neste momento, na ruptura de 109.781. Provavelmente os traders que assumiram essa entrada estão com seus stops abaixo de 107.872. O alvo mais imediato desses traders para uma realização parcial fica na resistência imediatamente acima em 113.235. E depois disso, próxima resistência realmente somente na casa de 116. Então a primeira resistência está a 2,50 acima, próxima resistência 5,58, tocamos o suporte, estamos dentro de um movimento então de repique nessa situação que é um mercado lateralizado. Pelo menos essa é a forma com que eu leio Ethereum contra Bitcoin contra dólar. Já Ethereum contra dólar, e aqui a gente vê o Ethereum contra dólar, trabalhando em cima de uma região bastante importante, diga-se de passagem. Tá? Então a gente vê que realmente aqui no passado a gente fez a perda desta média móvel mais longa de 70 períodos e a perda deste fundo aqui. E eu diria que esse movimento que nós estamos vendo aqui, ó, é exatamente isso daqui. E se for exatamente isso daqui, o próximo movimento a ser esperado seria este. Ou seja, nós estaríamos entrando no mês de outubro, que geralmente é o mês que marca fundo dentro do mercado, sinalizando então a possibilidade de um movimento interessantíssimo a entrar a partir do mês de outubro, novembro e dezembro. É bem verdade que as criptos estão mastigadas, elas estão machucadas, elas estão há mais ou menos um mês e meio andando num ritmo desanimador, eu diria. Vejam que esse tamanho de queda que aconteceu aqui é exatamente igual a este tamanho de queda aqui. Exatamente a mesma dimensão da queda. Tá? Então não me surpreenderia se agora nós estivéssemos dando este sinal aqui, esta busca de liquidez de venda que foi feita em Ethereum aqui, e essa mesma busca de liquidez de venda que foi feita em Ethereum aqui, da maneira como eu estou lendo,
é realmente uma movimentação que eu esperaria de iniciarmos um ciclo de alta com viés até de rompimento da região dos $4.900 e daí buscar realmente uma região de alvo mais imediato, que seria a região de 6.500. É óbvio que não adianta a gente ficar só no eu acho, não adianta a gente ficar só no achismo, a gente tem que ter o sinal de compra. O sinal de compra, para mim, como eu mencionei agora há pouco, quando eu estava olhando o BTC com vocês, é basicamente um candle que tenha feito mínima, mínima mais baixa e mínima mais alta. A gente tem aqui ó, mínima, mínima mais baixa e mínima mais alta. Só que nós ainda não rompemos a máxima deste candle, ou seja, nós não acionamos o sinal de compra ainda em Ethereum. E para mim, esse sinal de compra em Ethereum será imediatamente acionado quando nós rompermos $4.070 para cima. Quando isto acontecer, especificamente, Ethereum vai estar me dando um gatilho de entrada e nesse sinal eu vou poder colocar o meu stop abaixo de 3.810. E, gente, meu objetivo, como eu mencionei para vocês agora há pouco, vai ser realmente reproduzir todo esse ciclo de alta que estava aqui e com isso tentar buscar a região de 6.000 e lá vai pedrada, como se diz. 6.500, $6.500, esse seria o alvo final para mim, talvez para final do ano. Final de dezembro, talvez início de janeiro, dentro de Ethereum contra o USD. Nessa pegada, já vou dar uma olhada na ENA, já que ela é prima irmã, do Ethereum, elas estão em situações bastante similares, no meu entendimento, e por isso também entendo que aqui nós poderíamos olhar, ao invés de trabalhar com o Ethereum, já que a variação percentual vai ser muito maior, poderíamos sim pensar em operar a própria ENA na ruptura de 0,60, e se isso acontecer, e fizer o mesmo ciclo que ela fez aqui, nós esperaríamos ENA andando percentualmente muito mais do que Ethereum, porque já que ela está em valor nominal mais baixo, indo para casa de 1,54, o que seria um alvo bem interessante, de quase 130% para cima. A vantagem disso tudo é que o stop é curto, ou seja, meu stop ficaria aqui abaixo de 0,54, então eu tenho um stop bastante tímido, não é um stop muito longo, eu estou arriscando apenas um candle para tentar buscar vários e vários candles. Tá? Aqui então, a gente vai olhar agora Solana. Solana contra dólar. Tá? Solana contra dólar está mais forte do que Ethereum, no meu entendimento. Ela praticamente quase não perdeu o último fundo, o fundo de setembro. Toca essa região. A gente vê que o estocástico lento dela está bastante sobrevendido. Isso é um sinal de compra para mim, sim. Então, Solana está me oferecendo um sinal de entrada na ruptura de 206, da forma como eu leio, é um sinal de entrada, porque o ativo está numa tendência de alta no semanal, sim. Isso é uma tendência de alta inequívoca. Além de ser uma tendência de alta inequívoca, tocou uma zona de suporte do semanal, era essa resistência aqui do semanal, esse topo anterior. Dentro do mercado, a gente diz que toda vez que uma resistência é rompida, ela se torna no próximo suporte. Então aqui era uma área de resistência em 182, sim, 178, era uma forte resistência de Solana. Travou Solana por praticamente 6 meses. A Solana tentou romper 178 por 6 meses e não conseguia. No passado já tinha travado Solana aqui algumas vezes. Ó. Olha quantas vezes Solana foi incomodada aqui pela área de 178, $180. Então como essa era uma zona de resistência, agora se torna zona de suporte. A gente cutucou essa região. E veja que também formamos aqui o mesmo sinal. 1, 2, 3, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Estaremos rompendo este movimento daqui a pouco. O stop é relativamente curto, o stop ficará abaixo de 189. E o alvo mínimo para mim seria voltar aqui para o topo anterior em 251. Isso nós estamos falando de Solana contra dólar. Então eu gosto muito aqui de Solana. Realmente está num momento técnico bastante interessante para mim, da forma como eu leio, obviamente. Né? Em relação a virtual, agora vamos responder as perguntas do pessoal. Muitas pessoas deixaram perguntas a respeito de virtual. Eu vou colocar aqui virtual, então, contra o SDT. Eu não sei se... importante que vocês pedirem um ativo, vocês peçam sempre o ativo e a paridade. Algumas pessoas falavam só de virtual, outras só de SUI, outras SNX, NIR. Mas eu quero saber se é NIR contra BTC ou se é NIR contra dólar, porque existe uma diferença bem grande nesses gráficos. Então eu sempre começo a olhar basicamente o gráfico mais afastado possível, começando pelo semanal, e eu sempre tento começar com o gráfico mais limpo possível. Então esse é o gráfico mais longo que eu tenho de virtual nesse momento. Esse gráfico que eu tenho aqui
mostra basicamente um movimento de alta como este, uma perna de alta como esta. A gente teve um topo anterior rompido aqui. Este aqui é o último fundo validado, fundo que não poderia ser perdido, senão mudaria a tendência de alta do semanal para uma tendência de baixa. Ele não foi perdido. A gente fez um novo movimento de queda aqui, voltamos a subir e agora estamos fazendo mais uma queda. Não me surpreenderia se essa queda viesse exatamente até esta região e formasse um duplo fundo aqui. E tentasse, inclusive, perder esse fundo e daí rompesse essa máxima. E seria daí um ponto absolutamente perfeito de entrada no longo prazo para a virtual. Tá? Então aí eu já olho para a virtual pensando, beleza, tá ficando interessante, mas ainda tem espaço para cair aqui. Ó. Se ela perde esse fundo aqui em $1, vai para 0,52 rapidinho. Tá? Então não gosto muito dessa situação. Por outro lado, quando a gente olha dentro do gráfico diário, a gente vê que sim, nós estamos dentro de uma zona de suporte do semanal, que é aqui observado. Sim, nós conseguimos cortar uma linha de baixa, que era esta. E isto, então, eu vejo como sendo o quê? Um duplo topo e aqui é um pullback. Da maneira como eu leio, tá? Da maneira como eu leio, eu vejo isso aqui sendo um ponto bastante interessante, uma relação de risco-benefício muito grande, já que a gente produziu aqui mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, a gente produz aqui um fundo. Veja que nesse momento a ruptura dessa máxima aqui, que seria 1.054, abriria então o que seria o sinal de alerta para uma entrada em virtual, com o meu stop ficando abaixo de 0,9826. E o meu alvo, e essa é a beleza desse trade, obviamente, o meu alvo seria no mínimo nós voltarmos para o topo anterior e retestarmos a região de 1,35, o que daria um alvo de quase 28% para cima. Logicamente que eu preciso esperar que haja o rompimento dessas resistências aqui, para que então eu possa tomar uma posição, tá? Que eu ainda não tenho ainda firmada. Além de virtual, então, entraram outras perguntas, como syrup. Syrup é uma coisa que eu adoro comer com panquecas. Syrup contra dólar. Então a gente vê que, novamente, mais um ativo que é basicamente, aqui é um ativo com uma alavancagem de 4 vezes, e a gente percebe que nós estamos também em cima dentro de um suporte, bem grudado no suporte. Esse suporte, tá, observado no gráfico diário e também observado no gráfico semanal, tá, ele está sendo testado intimamente, digamos assim. A resistência mais próxima está bem acima, ou seja, quase 35% acima do atual ponto. Né? A gente tem aqui um candle muito grande, que pode ter sido um candle de exaustão da pressão de venda. Formamos aqui um 1, 2, 3, que não foi acionado, porque a gente não rompeu essa máxima. Então esse fundo ele não foi acionado. Mas percebam que o candle de hoje, candle 200, ele tenta perder o fundo que se formou no candle número 198. Muito bem. Então este candle que os senhores estão vendo aqui, ele recebe um nome chamado de trap. Trap em inglês quer dizer armadilha. Trap em inglês quer dizer cilada. E isso eu dou o nome de trap a todo candle que tenta perder o fundo anterior, como este candle fez. Perdeu o fundo anterior, perdeu a zona de suporte. E antes de terminar o candle, ele rejeita isso. E o candle seguinte rompe essa máxima. Eu sempre digo que quando o mercado não quer ir para um lado, ele vai para o outro. Né? Então, hoje já são 5 da tarde praticamente. Ao romper a máxima de hoje, às 9 horas da noite de hoje, termina esse dia. Ao romper a máxima de hoje, eu posso pensar em uma entrada em syrup, sim, uma entrada bem agressiva. Meu stop ficaria abaixo de 0,3657. E, cara, sendo bem franco, meu alvo mínimo seria realmente esta região de 0,44,71. Mas o meu alvo final mesmo, cara, tá aqui em cima. Meu alvo final seria respeitar este retângulo que a gente está vivenciando e trabalhar realmente essa missão em 0,5133 para syrup. Olhando agora outros ativos que foram solicitados, SUI foi uma outra solicitação de ontem. SUI contra o SDT,
O SUI está muito similar a todas as outras criptos principais que a gente já viu, ou seja, a SUI está tocando uma zona de suporte do semanal. A diferença da SUI é que ela era mais forte do que os outros ativos apresentados até o momento. A gente tem esse canal de alta que está aqui. Estamos tocando uma linha de suporte do canal de alta. Estamos tocando um fundo anterior observado. Estamos tocando uma retração de Fibonacci. Então a gente tem aqui realmente uma sequência de suportes que batem exatamente na faixa de 3,21. 3,21 é quase uma muralha de defesa dentro da SUI. Então, olhando isso, a gente daí entra no diário e a gente sabe que a gente está grudado numa zona de suporte. Então, o que falta para a gente nesse momento? Falta apenas um sinal de entrada. O sinal de entrada que vai ser o gatilho para a nossa tomada de posição. E ele já começou a se formar aqui na região de suporte, também formando um trap. Mínima mais... Trap não, 1, 2, 3. Mínima mais baixa, mínima mais alta. Automaticamente aqui, eu sou comprador de SUI na ruptura de 3,26. Colocarei meu stop em 3,06. Largaria sim uma realização parcial em 2 vezes meu risco para cima. 3,680, 3,689 é um ponto em que eu faria uma venda parcial, 2 vezes meu risco, e depois tentaria conduzir o resto para 3,92, o que já daria um alvo bem interessante de quase 18% para cima na SUI. Vamos olhar aqui outras coisas mais. Me perguntaram outro dia qual é a exchange que eu utilizo. Eu costumo utilizar a Coinbase, na verdade é a exchange que eu tenho maior confiança, já que ela está na supervisão da SEC, ela é a maior exchange dos Estados Unidos. Automaticamente a gente fica muito mais seguro de que ela está sendo observada com atenção, que tem todos os critérios de segurança. O pessoal da BlackRock que usa os grandes fundos da BlackRock que compram o BTC e compram Ethereum usam a Coinbase como seu custodiante. Então, cara, eu me sinto bastante confortável sim de utilizar a Coinbase para, digamos assim, as minhas operações em criptos. Lógico que eu acabo comprando e muitas vezes eu acabo mandando para uma hard wallet, que é uma forma bastante eficiente também de proteger. Mas eu me sinto bastante confiante na Coinbase em termos de proteção que eles têm ali. Solana já vimos, vamos olhar SNX, foi um outro pedido de ontem, SNX contra o USD. Aqui encontra-se SNX, Synthetics, está dentro de um rally de alta bastante interessante. A gente sabe que rallies de alta não tendem a durar muito tempo na SNX, ou nesse tipo de cripto, melhor dizendo. Esses rallies de alta aqui, eles são fortes, mas depois ou lateralizam ou produzem fortes recuos. Então eu sempre vejo com muita dificuldade, sim, operar um rally de alta como este nas criptos. Como é que pode ser feito? Bom, a gente pode operar durante o rally de alta barras vermelhas ignoradas, como esta, sim. E se esta barra terminar assim, hoje, às 9 da noite, eu poderia pensar em colocar uma entrada na ruptura de 1,15, deixaria uma entrada ali, colocaria meu stop abaixo de 1,01 e largaria meu alvo 2 ou 3 vezes meu risco para cima, e quando batesse lá, eu entregaria a posição da SNX, o que daria quase 41% para cima. Essa é uma das formas de operar. Perdão. A outra forma seria entrar dentro de um gráfico de 240 minutos e no gráfico de 240 minutos procurar por sinais de entrada nela. E a gente tem aqui já o gráfico de 240 minutos formando aqui um padrão, tá? Que é um padrão de 1, 2, 3 de compra. Vejam que o gráfico de 240 minutos aqui forma uma lateralização, faz 1, 2, 3 de compra aqui, rompe e acelera. Fez um outro 1, 2, 3 aqui, rompeu, não conseguiu acelerar. Faz um novo 1, 2, 3 aqui, não rompeu, não acionou entrada. E finalmente aqui produz um novo 1, 2, 3 em cima da média móvel de 20 períodos. O rompimento dessa máxima daqui a 4 horas, na verdade, daqui a... Está acabando esse candle agora. Faltam 5 segundos para esse candle acabar. Então, assim que se abrir um novo candle, que vai abrir agora, acabou de abrir o próximo candle, se romper essa máxima aqui, eu poderia cogitar uma entrada dentro da SNX, meu stop ficando abaixo da mínima, e eu tentaria levar a operação pelo menos 3 vezes meu risco para cima dentro da SNX. Perguntaram de NIR, AVAX, Link e Ripple. Vamos olhar NIR. NIR é uma das criptos que eu gosto bastante de operar, é uma cripto que eu particularmente falando gosto bastante.
Gráfico semanal da Nier não tá bom. Gráfico semanal da Nier está lateralizado. Gráfico semanal da Nier forma um retângulo extremamente chato e inconveniente. A gente tem resistências e muita venda segurando 3,14. Temos compradores sim segurando 1,86. Então a gente está dentro desse retângulo super chato, bem desagradável, bem ruim. O gráfico semanal nos indicaria a maior probabilidade de nós voltarmos para 1,88. No meu entendimento, essa semana está iniciando. Se outubro entrar com viés de compra, que é o que eu acho que vai acontecer para as criptos, a gente deve conseguir romper essa máxima aqui em 3,15 esta semana. E se nós fizermos isso, nós acionaremos stops de todos os vendidos dessa semana. E isso empurraria a Nier para as próximas semanas na direção de 5,97. Se eu tivesse comprado nesse momento, provavelmente eu deixaria meus stops, não aqui, porque aqui é muito curto, eu deixaria meu stop abaixo de 2,27. Zona que, se for perdida, abre um caminho de recuo inexorável praticamente até 1,86. Tá? Então aqui eu estou olhando isso e pensando, tá me interessando a Nier. Quando eu boto um gráfico diário, a gente vê que a Nier tinha uma linha de tendência de baixa bastante importante, que era esta, que foi rompida por esse movimento aqui. Então esse movimento aqui pode ser lido como um pullback. Sim, eu leio como um pullback, pelo menos da maneira como eu estou vendo, é um pullback dessa linha rompida. A gente vê que nós estamos realmente formando um estocástico lento bastante sobrevendido, que para mim é um ótimo ponto de entrada. A gente faz um trap em cima da média móvel de 70, que é isso aqui. Para mim, Nier, esta semana vai gerar uma compra de swing trade, para mim, obviamente, ao romper 2,79. Então eu vou comprar quando romper esse ponto. Eu vou colocar o meu stop aqui, abaixo de 2,59, e eu vou colocar o meu alvo 3 vezes meu risco para cima. Posso estar errado? Lógico que posso estar errado. Estou falando para alguém fazer isso? Não estou falando para ninguém fazer isso. Eu estou falando que é o que eu vou fazer. Este é o meu objetivo, esse é meu plano para Nier. Buscar realmente 3,56. Se conseguirmos romper esta região aqui de resistência principal que ela apresenta nessa faixa de 2,77. Além da Nier, a VAX está muito forte. A VAX realmente é uma das criptos mais fortes nesse atual ciclo. Tá? Ela está extremamente poderosa e para mim a VAX encontra-se em cima de um mega suporte. Cara, um dos suportes mais lindos que eu poderia observar tecnicamente falando. Por quê? Isso aqui é uma pintura dentro de para quem gosta de um gráfico. Tá? A gente fez um movimento de alta. Esse padrão que vocês estão vendo aqui é um padrão complexo que a gente chama de triângulo ascendente. É um padrão muito disseminado no mercado, basicamente são topos no mesmo nível, com a resistência travando $27. Os fundos vêm subindo cada vez mais altos, a gente consegue romper esta região que está sendo feita aqui. Depois é muito frequente, 70% das vezes a gente faz o pullback. Isto é o pullback, o retorno até a resistência que foi rompida. Depois que a gente rompe essa resistência, basicamente, o objetivo seria formar essa movimentação aqui, e daí buscar essa amplitude, que é a base do triângulo, projetado para cima a partir do ponto que rompeu. O alvo já foi atingido, na verdade, do triângulo simétrico. Mas eu estou olhando isso aqui com uma longa tendência de alta, com possibilidade, inclusive, de nós retestarmos esta região de topo. Como a gente fez aqui mínima mais baixa e mínima mais alta, instantaneamente, para mim, eu começo a cogitar, sim, uma forte posição de compra na ruptura de 29,20, para mim. Rompeu 29,20. Eu vou estar tomando posições. Tá? Vou colocar meu stop abaixo de 26,86 e vou colocar, obviamente, uma realização parcial. Faço uma realização parcial em 34,41 e daí deixo o resto para $37. Esse é meu plano para a VAX, que é uma das criptos que mais está me chamando a atenção nesse momento. Link contra o USD. Link contra o USD. Também não está feio o gráfico, pelo contrário, está um gráfico bem bonito. Por que eu digo que está um gráfico bem bonito? É uma tendência de alta no semanal? Sim, sem dúvida alguma. A gente tem topos e fundos ascendentes. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Estamos tocando um topo anterior rompido, resistência rompida, vira suporte, como já mencionado. Entramos no diário, olha que coisa mais linda. A gente consegue desenhar uma linha que pega esse fundo com esse fundo, e essa linha ela foi perdida. Foi perdida, sem dúvida alguma que a linha foi perdida. Tá? Então a gente teve a perda de um suporte.
Mas notem como essa linha de tendência de baixa aqui, que foi rompida por esse movimento, ela é sentida agora como suporte. Percebam que a gente tem aqui o nosso estocástico lento bastante sobrevendido. Então a gente forma uma região de suporte nessa área que a gente está, com 1, 2, 3 de compra sendo acionado aqui, stop nessa região, alvo mínimo no topo anterior, e essa é a minha leitura para a Link. E agora, por último, Ripple. Ripple contra o SDC. A gente vê o Ripple tocando uma zona de suporte. Eu tenho comprado o Ripple através da ETF XRPH11. Eu tenho comprado sim na B3. Acho interessante, acho que vale a pena. Estou tomando posições nela. Para mim, a Ripple continua sendo uma das criptos que tem um dos maiores potenciais para o ano de 2026. Acho que ela está preparando para dar mais um tiro. Tá? Geralmente, a Ripple faz movimentações muito intensas no final dos anos. Aqui foi uma movimentação muito forte em novembro. Aqui foi uma movimentação muito forte em novembro, dezembro. Aqui foi uma movimentação muito forte em novembro e dezembro. E essa movimentação geralmente começa lá pelo mês de outubro. Aqui foi iniciado dia 21 de outubro. Essa movimentação de alta mais forte começou aqui no caso em setembro, mas a alta principal se deu realmente dia 19 de setembro. No ano anterior nós tivemos uma forte movimentação realmente o fundo aqui foi estabelecido em 2 de novembro. Então essa é uma cripto que eu prestaria muito atenção nessa semana que está entrando. O gráfico semanal não é muito chamativo, sendo muito franco. Esse candle não é aquele tipo de candle que tu fala assim, que delícia, não é. Apenas se romper a região de 2,99 começaria a chamar a atenção do position. No diário, eu até já olho com um pouco mais de carinho, porque a gente tinha essa linha de baixo aqui, que foi rompida, pullback. A gente faz esse fundo, 1, 2, 3 de compra, rompemos aqui, acionamos a entrada. Gosto bastante. Tá, então o Ripple está nesta situação, como nós estamos vendo. A gente tem uma semana que finaliza setembro e inicia outubro, e outubro costuma ser um mês muito forte de alta para as criptos, diferentemente do mês de setembro, que costuma ser um mês morno. Senhores, se vocês curtiram nosso vídeo de hoje, não se esqueça de deixar um like, deixar os comentários de vocês. Amanhã nós nos veremos no Café Tricoações às 3 da tarde para poder falar ao vivo sobre diferentes ativos, mercado americano, mercado de criptos, mercado brasileiro, aquilo que vocês tiverem interesse de conversar um pouquinho. Deixo a todos vocês um forte abraço. Que vocês tenham um excelente final de domingo. Tudo de bom. Abraço, pessoal. Até mais.